Segunda Guerra Mundial é lembrada como o maior e mais devastador conflito da história. Naquele cenário sombrio, poucos esperavam que o Brasil, um país distante dos campos de batalha europeus, desempenhasse um papel crucial na luta contra a Alemanha nazista. Mas como um país sul-americano se viu arrastado para um conflito tão distante? Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia um período de transformações. Getúlio Vargas, então presidente, governava o país com mão firme, buscando modernizar a economia e manter uma posição de neutralidade diante do conflito que tomava conta da Europa. O Brasil, assim como outros países da América Latina, mantinha relações comerciais tanto com os aliados quanto com as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha era um importante parceiro comercial, especialmente na compra de matérias-primas. Mas o mundo estava mudando rapidamente. Em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. O Brasil, tentando manter sua neutralidade, foi pressionado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Alemanha para tomar um lado. Doutrina Monroe. Desde o início do século XIX, a política norte-americana estabeleceu um princípio claro com a doutrina Monroe. Pregava a América para os americanos. A ideia central era evitar interferências de potências europeias nos assuntos do continente, consolidando a hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina. Conferência de Havana. Já durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Havana reforçou o compromisso de manter a unidade dos países americanos sob influência dos Estados Unidos, com o objetivo de conter a expansão de ideologias adversárias, principalmente do eixo. Assim, os Estados Unidos da América fortaleceram a ideia de que qualquer ameaça à segurança de um país do continente era uma ameaça para todos. Durante o conflito, a localização geográfica do Nordeste brasileiro se tornou estratégica para os Estados Unidos, principalmente devido à proximidade com o norte da África e a Europa. As bases no Nordeste funcionariam como pontos de apoio logístico para a movimentação de tropas e suprimentos rumo ao teatro de guerra europeu e africano. A partir de 1941, a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil se intensificou para que o país definisse sua posição e se alinhasse com os aliados. Esse interesse levou a um aumento da influência política e econômica norte-americana no Brasil, culminando no uso dessas bases como um elemento decisivo para a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados em 1942. O estopim para a entrada do Brasil na guerra. A neutralidade do Brasil chegou ao fim de forma trágica em 1942, quando submarinos alemães começaram a atacar navios mercantes brasileiros que navegavam pelo Atlântico. O ataque a navios como Bapendi, Araraquara e Itadiba resultou na morte de mais de 600 civis brasileiros em agosto de 1942. Essas ações provocaram revolta em todo o país. Com a população clamando por justiça e o país mergulhado em indignação, o Brasil finalmente declarou guerra às potências do eixo em 22 de agosto de 1942, se tornando o único país da América do Sul a enviar tropas para combater na Europa. Formação da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Após a declaração de guerra, o Brasil iniciou um dos capítulos mais corajosos de sua história militar. Nascia a Força Expedicionária Brasileira, ou FEB, que reuniria mais de 25 mil homens e mulheres dispostos a enfrentar o inimigo nos campos de batalha europeus. O treinamento das tropas brasileiras em terras americanas e os soldados enfrentaram desafios como a adaptação ao rigor do inverno europeu e a falta de experiência em combate. A preparação foi intensa e muitas vezes improvisada, já que o Brasil tinha pouca tradição militar em conflitos dessa escala. O lema "A cobra está fumando". No início, muitos eram céticos em relação ao envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, surgindo a frase: "É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra". Quando o Brasil finalmente se engajou no conflito, os soldados brasileiros adotaram o lema "A cobra está fumando" como símbolo de sua determinação e coragem, transformando uma expressão de dúvida em um símbolo de orgulho e garra. O lema ganhou destaque no emblema da Força Expedicionária Brasileira, FEB, servindo como um lembrete constante de que, apesar de todas as adversidades, o Brasil estava lá, lutando de verdade na guerra. O envio de tropas, equipamentos e suprimentos ao fronte italiano foi uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo Brasil. Além de se adaptar a um clima e terreno desconhecidos, os soldados da FEB enfrentaram desafios logísticos enormes, como a falta de equipamentos adequados e treinamentos específicos para combate em regiões montanhosas e geladas.
Com o apoio dos aliados, principalmente dos norte-americanos, as tropas brasileiras superaram essas dificuldades, recebendo treinamento, armamentos e suporte logístico que foram essenciais para sua participação em campanhas como a Batalha de Monte Castelo. Essas experiências não só provaram a capacidade dos soldados brasileiros, como também marcaram a importância da cooperação entre os países aliados. A campanha na Itália. Em 1944, a FEB desembarcou na Itália, pronta para enfrentar o inimigo nazista. Os soldados brasileiros seriam testados nos campos de batalha, lutando em condições adversas e contra um exército experiente. A Batalha de Monte Castelo foi uma das mais desafiadoras para a Força Expedicionária Brasileira. As tropas brasileiras tentaram várias vezes tomar o monte entre novembro de 44 e fevereiro de 45, enfrentando não apenas a forte resistência das tropas alemãs, mas também o rigoroso inverno europeu para o qual muitos soldados não estavam preparados. Finalmente, em 21 de fevereiro de 1945, após intensos combates, a FEB conquistou Monte Castelo, marcando uma das mais importantes vitórias brasileiras na Segunda Guerra Mundial. A conquista de Monte Castelo foi um marco na campanha dos aliados na Itália, pois abriu caminho para o avanço das tropas aliadas em direção ao norte. A vitória elevou a moral das tropas brasileiras e dos aliados, demonstrando a capacidade e a coragem dos soldados da FEB. Além de Monte Castelo, a FEB teve papel crucial em outras batalhas, como as de Montese e Fornovo di Taro. Na Batalha de Fornovo di Taro, os soldados brasileiros foram fundamentais para a rendição de mais de 14 mil soldados alemães, uma das maiores capitulações de tropas do eixo na Itália. Apesar da falta de experiência e das adversidades enfrentadas, como a inadequação aos rigores do inverno europeu e as dificuldades logísticas, os soldados brasileiros provaram seu valor. Sua coragem e determinação em combate conquistaram o respeito e a admiração dos aliados, que passaram a ver a FEB como uma força efetiva e valiosa na campanha da Itália. O fim da guerra e a vitória aliada. Com a rendição das forças do eixo em maio de 1945, a guerra na Europa finalmente chegou ao fim. A contribuição da FEB não passou despercebida e os brasileiros retornaram ao seu país como heróis. Quando os soldados da FEB retornaram ao Brasil, foram recebidos com entusiasmo e celebrações por parte da população. Eram vistos como heróis que haviam representado o país com bravura na Segunda Guerra Mundial. E as multidões se reuniram para saudá-lo em desfiles e eventos de boas-vindas. Apesar da recepção calorosa, muitos desses soldados enfrentaram grande dificuldade na transição de volta à vida civil. O governo brasileiro não ofereceu o apoio e o reconhecimento que eles esperavam e mereciam. Muitos ex-combatentes tiveram dificuldade em encontrar emprego e não receberam os benefícios prometidos. Esse descaso deixou marcas profundas e revelou o contraste entre a glória da participação na guerra e a realidade de uma nação que ainda não estava preparada para acolher seus veteranos de maneira adequada. A marca registrada. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial não foi apenas um capítulo de bravura e sacrifício. Foi um momento que redefiniu o papel do país no cenário internacional e mostrou ao mundo que, quando necessário, o Brasil não hesita em lutar pela liberdade e pela justiça. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo nas mudanças políticas e sociais do país. Ao lutar ao lado dos aliados contra regimes totalitários, os soldados brasileiros voltaram para casa com um novo senso de liberdade e justiça. Essa experiência contribuiu para o enfraquecimento do regime autoritário de Getúlio Vargas, que enfrentou crescente pressão para democratizar o país. Em 1945, apenas meses após o retorno dos soldados da FEB, o Brasil passou por uma transição política que culminou na queda do Estado Novo e na abertura para a redemocratização, marcando o início de um novo capítulo na história brasileira. Hoje, o legado da FEB é lembrado como um símbolo de coragem e determinação de um país que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, decidiu que o combate ao nazismo também era a sua responsabilidade. Agora, por que, apesar de toda a coragem e sacrifício dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, o papel do Brasil no conflito não é tão lembrado ou reconhecido quanto o de outras nações? O que levou o Brasil, mesmo sendo parte fundamental na vitória dos aliados em diversas batalhas, a não receber o devido destaque nas narrativas históricas sobre a Segunda Guerra?
como a falta de reconhecimento e apoio aos veteranos da FEB reflete a maneira como a sociedade brasileira valoriza seus heróis de guerra? Quais fatores contribuíram para que o impacto e a importância da participação brasileira na guerra fossem minimizados na história nacional e internacional? Como podemos hoje resgatar e valorizar a memória dos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial para que sua contribuição não seja esquecida? E por que o Brasil não tem a cultura de valorizar a população quando eles merecem? Isso mostra que, às vezes, faltam reconhecimento do nosso governo em relação à população. Quem sou eu? Sou alguém que cansou. Siga para mais verdades.